Hoje a gente vai mergulhar num documento incrível, que leva a gente direto para o sertão do Brasil lá no século XVII. Uma viagem no tempo para entender um pouco do mundo do povo Pipipã. O centro de tudo é esse documento, um relatório de mais de 300 anos. E o detalhe é que ele foi escrito no meio de uma guerra, sabe? Uma guerra que ajudou a desenhar o mapa do Brasil colonial, mas que muitas vezes, ela fica meio escondida na história que a gente costuma ouvir. E essa é a grande pergunta que fica, né? Como é que um único texto, escrito de um ponto de vista bem específico, pode nos dar pistas sobre um conflito tão gigantesco, um verdadeiro choque de mundos entre a Europa que chegava e as nações indígenas que já estavam aqui? Então, vamos à nossa fonte. O documento foi escrito por um missionário capuchinho, o Frei Vital de Frascarolo. E é através dos olhos dele que a gente vai tentar entender não só o que estava acontecendo, mas principalmente qual era a mentalidade por trás dessa expansão colonial. Para a gente decifrar o que o Frei escreveu, a gente precisa entender essa palavrinha aqui, alteridade. A ideia não é só perceber que o outro é diferente, é usar essa diferença para definir quem é o outro, e quase sempre colocando um acima do outro, sabe? Essa era a engrenagem, a lógica de todo o sistema colonial. E a primeira parte da nossa investigação vai justamente nisso, como essa lógica aparecia na prática. As palavras que o Frascarolo usava, elas não eram inocentes. A linguagem aqui era uma ferramenta poderosa, quase uma arma. Agora olha que interessante o contexto. Esse relatório não foi escrito no momento de calmaria, de jeito nenhum. Ele surge no meio do furacão da chamada Guerra dos Bárbaros. Um conflito super violento, motivado pelo avanço das fazendas de gado sobre as terras dos povos originários. Então, aqui está o pulo do gato. Chamar alguém de bárbaro não era só um xingamento. Era uma classificação oficial, uma categoria política e até jurídica. Essa tabela mostra direitinho a estratégia colonial de dividir para conquistar. De um lado, os grupos considerados aliados. Do outro, todos aqueles que resistiam, e esses eram jogados na vala comum dos bárbaros. E essa frase do Frei, nossa, ela resume tudo. Quando ele diz que os indígenas estão revestidos de antiga barbaridade, ele não está só dando uma opinião, ele está construindo uma justificativa para intervir. Basicamente, ele está dizendo que a colonização não é uma escolha, é uma obrigação para salvar essa gente. O que nos leva, claro, ao próximo ponto, o verdadeiro papel das missões religiosas. Existia o lado espiritual, óbvio, mas por trás tinha também um objetivo estratégico muito claro para o governo português. A estratégia tinha duas frentes, como a gente vê aqui. Primeiro, a conversão religiosa. E segundo, que para o Estado era talvez até mais importante, a tal da redução. Que nome, né? Significava basicamente forçar populações que eram nômades a ficarem fixas num lugar só, nos aldeamentos, porque assim, claro, ficava muito mais fácil controlar. E olha só os benefícios práticos disso tudo para a colônia. Um povo indígena aldeado deixava de ser uma ameaça militar. Podia virar mão de obra barata. Servia como uma barreira humana para proteger a fronteira e, o mais importante, a terra que antes era deles, agora ficava livre para a expansão dos currais de gado. Pois é. Até agora, a gente viu essa história pela ótica do colonizador. Mas e o outro lado? Como é que os Pipipã e tantos outros povos reagiram a esse projeto todo de controle e dominação? Para achar essa resposta, a gente tem que fazer um exercício, ler o relatório do Frei Frascarolo, digamos, na contramão. É preciso procurar nas entrelinhas as pistas da resistência que ele mesmo descreve, muitas vezes sem nem perceber o que está fazendo. E o que a gente encontra é simplesmente fascinante. Resistir não era só pegar em armas, envolvia táticas muito inteligentes, usar a caatinga, a vegetação densa, para se esconder e atacar de surpresa, formar alianças complexas entre povos diferentes e, talvez, o mais importante de tudo, lutar com unhas e dentes para manter viva a própria cultura. E isso nos leva a um conceito fundamental: etnogênese. Os Pipipã e outros povos não eram só vítimas passivas da história. Pelo contrário, eles estavam o tempo todo se adaptando, se reinventando para sobreviver, criando novas identidades a partir de todos esses desafios gigantescos. Então, no fim das contas, o que a gente aprende com tudo isso? Depois de analisar esse documento com um olhar mais crítico, qual é a grande lição que fica? Acho que este quadro resume bem o tamanho do abismo. De um lado, um modelo baseado em propriedade privada, em deixar todo mundo igual, em controlar tudo. Do outro, um mundo que funcionava na base do uso coletivo da terra, da autonomia de cada povo, da mobilidade. Eram visões de mundo que simplesmente não se encaixavam.
Então o ponto central é esse: o documento do Frei Frascarolo, com todo o preconceito que ele carrega, acaba sendo a prova viva dessa tensão. Ele é uma fotografia do exato momento do choque entre um projeto que queria apagar as diferenças e a resiliência, a incrível capacidade de sobrevivência dos povos originários. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se um único documento antigo pode revelar tanta coisa, quantas outras histórias, quantas outras formas de resistência ainda estão lá, esperando para serem descobertas, escondidas na linguagem dos arquivos do passado?